Bom dia a todos. Meu nome é Raimar Machado, advogado trabalhista e professor, e estou aqui hoje convidado pela ilustre doutora Maria Isabel de Freitas Beck, coordenadora do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais do IARGS, e pela doutora Sulamita Cabral, para expor um tema que a mim parece de extrema relevância, que diz respeito aos novos rumos do direito do trabalho brasileiro. E para que possamos avançar nessa análise, é muito importante que saibamos quais são os pontos de partida desse direito. O direito do trabalho brasileiro, ele teve as suas inserções mais fundamentais a partir da década de 40, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 43, e essa consolidação adotou uma série de princípios que estavam se tornando comuns dentro de outros ordenamentos jurídicos que versavam, já naquela época, acerca das relações de emprego, das relações de trabalho. Inicialmente, esse direito se volta com exclusividade para aquelas situações de trabalho ditas situações de trabalho subordinado. E vê na figura do trabalhador algumas características muito bem definidas que servem para que o legislador trace determinados conteúdos para esse direito, visando especialmente a proteção do trabalhador, tido como hipossuficiente e como dependente econômico em relação ao empregador, e que verifique nesses contratos de trabalho que então estavam surgindo um certo componente de contrato de adesão, e de certa forma até de contratos leoninos, eis que eram elaborados segundo critérios e interesses da parte contratante, que era o empregador. A partir dali se criou então um amplo espectro protetivo, tuitivo, que dizia respeito às fórmulas para garantir ao trabalhador que naquelas pactuações houvesse um mínimo de autonomia da vontade, porque haveria aí a necessidade de uma imposição de legislação estatal heterônoma que pudesse estabelecer regras protetivas que, entre as partes livres, jamais seriam estabelecidas. Entendeu o legislador que empregador e empregado não conseguiriam fazer um contrato totalmente justo, que visasse o interesse de ambos, porque sendo um contrato leonino, ele visaria especificamente o interesse do mais forte, no caso do empregador, e deixaria desprotegido o mais fraco, que era o trabalhador. Trabalhador esse que, segundo a doutrina, contava exclusivamente com a sua força humana de trabalho e que, portanto, não tinha aquela hipossuficiência cultural ou econômica capaz de permitir uma discussão mais ampla de regras contratuais. Na Constituição Federal de 88, essas características do trabalhador e essas condições próprias dos contratos laborais foram efetivamente consolidadas, porque a Constituição, no seu artigo 7º, criou uma série de dispositivos inafastáveis pela vontade das partes ou por qualquer outra fórmula, ainda que legislativa, que não fosse a constitucional, inafastáveis por normas infraconstitucionais ou por contrato, por exemplo, e preponderaria então uma série de garantias jurídicas estabelecidas pela Carta Magna, de modo a tornar inafastável toda e qualquer garantia dada ao trabalhador em razão do contrato laboral que viesse a ser estabelecido. Nesse momento, a Carta Magna não só prevê, em 88, uma série
de direitos novos no âmbito constitucional, embora muitos deles já figurassem no âmbito infraconstitucional a partir da CLT de 43, mas também deixava claro o legislador que outros direitos poderiam ser criados dentro da seara jurídico-trabalhista, desde que fossem para a melhoria das condições dos trabalhadores. Condições essas, evidentemente, existenciais, condições econômicas, condições de vida, condições de qualidade de vida, especialmente, condições relacionadas à dignidade do trabalhador. Até esse momento, 88, não havia nenhuma dúvida com relação a essa condição de hipossuficiência da qual já falamos, e isso atraía para o trabalhador, a seu favor, uma série de princípios que haviam sido, muitos deles, estabelecidos, eu não digo, mas haviam sido sistematizados por uma doutrina muito forte, especialmente uruguaia, trazida por Américo Plá Rodrigues, que dizia respeito a algumas normas principiológicas sobrepostas, inclusive, aos ordenamentos jurídicos nacionais e que deveriam ser observadas toda vez que se quisesse elucidar questões que envolvessem empregados e empregadores, especificamente ou principalmente no âmbito judicial. E dentro desses princípios, o princípio máximo seria o princípio da proteção. O princípio da proteção, ele partia dessa consciência de hipossuficiência, de fragilidade, de fraqueza econômica e cultural da média dos trabalhadores e permitia que em diversos momentos se resolvesse questões trabalhistas vislumbrando a necessidade de compensar o trabalhador com uma superioridade jurídica que pudesse equilibrar aquela situação de inferioridade, como eu disse, econômica e cultural. Então essa proteção jurídica, ela fortalecia o trabalhador na medida em que ela era representada por normas impositivas, inafastáveis, estatais, e não só a proteção se estabelecia através dessas regras, mas também através das fórmulas interpretativas e das formas de aplicação desse direito, que sempre buscavam, tais fórmulas, atender a esse desiderato protetivo. Então nós tínhamos ali, por exemplo, algumas regras contidas no princípio protetor, como indúbio pro mísero, né? Nós tínhamos a regra da intangibilidade salarial, nós tínhamos uma série de conteúdos que permitiam que se pudesse proteger o trabalhador não só através daquela legislação posta, mas também através de métodos de solução de conflitos que invocariam essas regras e os seus princípios. A partir desse boom tecnológico das últimas décadas, surgiram algumas figuras novas dentro dessas relações de emprego e a figura do trabalhador começou a ficar um pouco, do trabalhador, não digo do empregado, começou a ficar um pouco mitigada em razão de inúmeras fórmulas contratuais extremamente imaginativas que, descaracterizando aquela relação de emprego, criavam uma ideia de outras fórmulas contratuais que não seriam então de emprego e que, não sendo relações de emprego, deixavam de permitir ao trabalhador o acesso àquelas proteções. Então o trabalhador passa a ser visto, a partir do momento em que a tecnologia começa a permitir uma ampla
criação de fórmulas novas, muitas delas relacionadas com a uberização, por exemplo, o trabalhador passa a ser visto como uma espécie de pequeno empresário. E na medida em que ele é visto como uma espécie de pequeno empresário, ele deixa de ser atendido pelo sistema jurídico, pelo sistema normativo, como uma parte mais frágil nas relações contratuais que se estabelecem em razão da oferta do seu trabalho, e passa a ser visto como alguém que seria dotado de suficiência econômica e até cultural, capaz de lhe permitir a exploração de um negócio. Então se passava a ver o trabalhador agora, nas últimas 2 décadas especialmente, como um empresário, um microempresário, um pequeno empresário, um empresário individual, alguém que em tese estaria exercendo com liberdade uma determinada atividade econômica, e essa liberdade ela seria plena a ponto de permitir-lhe o estabelecimento de condições com as quais se desenrolariam, nas quais se desenrolariam aquelas atividades econômicas. Mas o que se via por trás dessa pretensa liberdade era simplesmente aquele velho contrato de emprego, agora com outras denominações, e tratado de uma forma de forma a desconsiderar os pressupostos protetivos daquela situação que acabamos de verificar anterior, de contratação laboral. O trabalhador passa a ser visto como um motorista autônomo, como integrador, entregador de correspondência, de comida, de objetos autônomo, passa a ser visto como telefonista autônomo, enfim, ele passa a ser visto como autônomo numa infinita quantidade de atividades que pela sua natureza jamais permitiriam que a elas se desse esses foros de autonomia, porque sempre vinculado a um empregador, que alguns doutrinadores chamam de empregador nuvem, né? Aquele empregador que, no caso do Uber, por exemplo, não se sabe onde fica, não se sabe o que é exatamente, mas ele coordena toda a atividade de trabalho daqueles empregados, os remunera e inclusive os fiscaliza, os contrata, remunera, fiscaliza e pune como se empregador fosse. Só que numa relação em que não é chamado de empregador e nem o trabalhador é chamado de empregado. Se pegarmos a nossa CLT lá a partir do artigo 2º, veremos que o empregador ele contrata o trabalhador, dirige a prestação de serviços, remunera o trabalhador, pune, fiscaliza. Tudo isso é feito também nessas situações de uberização. Então, substancialmente, se criou uma nova formatação para a relação de emprego, sob outras denominações. E essas denominações diferentes tiveram o condão, pelo menos até o presente momento, de permitir o afastamento da incidência daquelas regras trabalhistas que diziam respeito a uma relação batizada, então, como relação de emprego. Como se ao mudar de nome essa relação mudasse também de substância, de conteúdo, e passasse a não precisar mais de toda aquela carga protetiva. O que aconteceu a partir disso? Os trabalhadores começaram não mais a agir com solidariedade entre si perante o empregador, mas como concorrentes. Cada trabalhador, ao ser um prestador de serviços autônomos perante os tomadores desses serviços, as grandes empresas de uberização, eles começaram a competir com outros trabalhadores como se fossem realmente pequenas empresas, cada um tentando abocanhar uma parte maior daquela possibilidade de trabalho, porque
o trabalho nesse plano da uberização vinha sendo e vem sendo extremamente mal remunerado, exigindo do trabalhador uma quantidade cada vez maior de trabalho para que ele consiga obter os ganhos mínimos para o seu sustento. Nessa situação, é claro que os trabalhadores começam a disputar esse espaço para entrega de pizzas, entrega de correspondência, entrega de cartões, entrega de flores, transporte de pessoas, que é uma situação clássica da uberização, e outras atividades feitas com essa aparente autonomia em que o trabalhador ganha de acordo com a quantidade de trabalho. Não mais em decorrência de deixar o seu trabalho à disposição de um contratante, mas agora pela quantidade exata de trabalho desempenhado, não tendo ganhos naqueles períodos de ociosidade, como teria se fosse empregado. Porque para o empregado, o período de ociosidade é um período remunerado pelo empregador. Por exemplo, os domingos não trabalhados, aqueles períodos após as 18 horas, o período do intervalo para refeições, são períodos em que o trabalhador não trabalha e ganha como empregado. Mas na uberização não, ele não trabalhando parou de ganhar. Então os períodos de ociosidade deixaram de ser remunerados e fizeram com que o trabalhador ocupasse esses períodos com uma prestação cada vez maior de trabalho, de modo a não ver seus ganhos reduzidos a valores que não lhes permitissem a subsistência. O que se vê aí, até esse momento, é uma situação, então, de uma grande quantidade de trabalhadores pretensamente autônomos, trabalhando nas mesmas condições substanciais com as quais os trabalhadores empregados trabalhavam anteriormente, condições essas bem classificadas pela doutrina jurídico-trabalhista, pela legislação trabalhista posterior a 43, pelos princípios de direito do trabalho que surgiram entre décadas de 50 e de 60, especialmente, que foram ali sistematizados, mas agora sem toda essa carga protetiva. E o que se vê para o futuro não é um quadro muito favorável para os trabalhadores. Para o futuro, o que se percebe é uma perspectiva na qual os trabalhadores, dentro desse ritmo de competição para obter uma quantidade maior de trabalho que lhes garanta o mínimo existencial, comecem a agudizar ainda mais essas rivalidades interindividuais, interpessoais, e isso evidentemente põe por terra toda e qualquer hipótese de solidariedade entre os trabalhadores que possa permitir um avanço, um ganho em termos de direitos, em termos de conquistas jurídico-trabalhistas, porque eles não estão mais unidos tentando negociar com o grande capital. Eles estão agora enfrentando-se uns aos outros como se fossem autênticos pequenos empreendedores, pelo menos nisso são, né? Pequenos empreendedores tentando disputar fatias de um mercado que, na verdade, é o próprio mercado de trabalho, se me permite dizer, porque não é uma expressão da qual eu goste muito, mas tentando conquistar fatias desse chamado mercado de trabalho. Aquela ideia, então, de solidariedade, como eu disse, ela não pode subsistir num território em que os trabalhadores que antes seriam coesos, formando agrupamentos sindicais, ou de cooperativas, ou de qualquer outra natureza, agora passam a ser trabalhadores disputando espaços como se fossem pequenos empresários, cada um querendo vender o seu produto. Essas plataformas eletrônicas, então, para o futuro, elas tendem a ampliar muito as suas formas de atuação e o seu espectro. Há uma especialização e um crescimento constante dessas modalidades de pactuação, de prestação de trabalho, e cada vez mais esses pactos estão firmados entre trabalhadores que exercem atividades de forma extremamente precária e empregadores dos quais se sabe muito pouco, que os próprios empregados
ditos autônomos, sequer conhecem e que estão dentro de verdadeiras nuvens tecnológicas, exercendo de um plano invisível a sua fiscalização, remunerando, aceitando ou não a contratação daqueles trabalhadores uberizados que se apresentam para prestar os seus serviços. O avanço tecnológico não vai certamente permitir que essa situação retroceda, pelo contrário. Isso se torna cada vez mais sofisticado. E verificamos, inclusive, agora no passado recente, que algumas grandes empresas de uberização de transporte de pessoas começaram a achatar a remuneração dos trabalhadores, pelo menos são essas as queixas que se ouvem, a um ponto tal que o trabalhador que trabalhasse dirigindo um veículo por 8 horas por dia só consiga os mesmos ganhos atualmente dirigindo 14 ou 15 horas por dia. E é o que eles vêm fazendo para obter um mínimo de resultados que lhes garantam o atendimento daquelas necessidades básicas, pessoais e familiares. Então, na medida em que esses trabalhadores se tornaram, de certa forma, dependentes daquelas modalidades contratuais de alta tecnologia, relacionados com empregadores de alta tecnologia, eles se tornaram cada vez mais atrelados a esses mecanismos, de modo que não possam sequer fazer uso de um mínimo de liberdade para optar por regras contratuais que lhes dê um pouco mais de tranquilidade e que não lhes exija tanta quantidade de trabalho. Nós poderíamos dizer que quase todas essas figuras ditas disruptivas e que dentro dessa terminologia se apresentam como modalidades modernas, extremamente atuais e vinculadas a um futuro tecnológico grandioso, na verdade são modalidades que desconhecem, em sua grande parte, o mais importante de tudo, que é a figura do ser humano que trabalha. Houve então, e haverá no futuro próximo cada vez mais, uma entronização da alta tecnologia e um desprezo cada vez maior com os direitos e com a dignidade do ser humano que trabalha, que deveria continuar sendo alvo preferencial da legislação protetiva, que inclusive deixamos de ter a partir da reforma trabalhista de 2017. Todo aquele arcabouço, toda aquela estrutura protetiva criada pela CLT a partir de 43 e pela Constituição Federal de 88, começa a desmoronar a partir de 2017 com a chamada reforma trabalhista e cai por terra com as regras emergenciais surgidas em razão da pandemia da Covid-19, sendo que dificilmente conseguiremos restaurar aquele panorama mais favorável aos trabalhadores vigente antes desses eventos, reforma trabalhista e pandemia da Covid-19. Perguntamos para outros doutrinadores e para nós mesmos, né, em algumas meditações, se seria possível que essas situações se alterassem a partir da pandemia e dentro daquela ideia de um movimento pendular da história, nós, num futuro próximo, poderíamos chegar ou não, essa é a indagação, a um retorno àquele status quo ante que dizia respeito a uma maior atenção com a figura dos trabalhadores
e com a garantia de direitos mínimos que possibilitasse uma vida digna aos trabalhadores. E a resposta, pelo menos a resposta que eu tenho para isso, é que dificilmente, a partir daqueles fatores que eu diria circunstanciais que levaram à criação da reforma trabalhista no governo Temer em 2017 e depois a agudização desse aperto a partir da pandemia do ano corrente, dificilmente superadas essas circunstâncias, essas perdas dos trabalhadores seriam revistas e recuperadas. O que se imagina realmente é que essas alterações que surgiram em decorrência de forças circunstanciais estarão incorporadas a partir de agora a uma superestrutura jurídico-trabalhista e deixará de ser então uma normatividade circunstancial e passará a figurar como uma normatividade estrutural, capaz de resistir inclusive em caso de grandes melhorias que possam advir no plano econômico, no plano sanitário ou qualquer outro, porque os próprios empregadores estão adequando as suas formas de produção a essas regras mais favoráveis que lhes garantem maior economia em relação ao custo das relações de trabalho e dificilmente abrirão mão disso, pelo menos no futuro próximo. Então nós resumiríamos essa pequena abordagem dizendo que o aumento da uberização, o aumento dessas figuras ditas disruptivas, que permitem fórmulas novas e mágicas de obtenção de trabalho a um baixíssimo custo, o aumento da liberdade contratual dada aos trabalhadores que talvez não tenham tantas condições assim de exercer essa liberdade, porque não tem autonomia intelectual muitas vezes para examinar contratos complexos, que até pode estar lhes tirando direitos, mas que são difíceis de interpretar até por juízes, por advogados, por juristas, mas se quer que trabalhadores de qualquer nível cultural tenham a condição de dizer o que pensa com relação ao seu contrato e firmar contratos aceitando cláusulas que, via de regra, desconhecem, das quais, via de regra, desconhecem o próprio sentido. Então, eu creio que essas situações, elas não são situações facilmente mutáveis. E não sendo situações facilmente mutáveis, talvez elas preponderem, ainda que aqueles fatores que as geraram venham a ser extintos. Então, dizendo isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos os senhores, especialmente renovando meus agradecimentos à doutora Maria Isabel de Freitas Beck, à doutora Sulamita Cabral e à jornalista Terezinha Tarcitano, que fez os contatos necessários para que essa nossa pequena exposição se realizasse. Gostaria de agradecer mais uma vez, então, e encerrar agradecendo a todos os senhores que me deram a satisfação e a honra de assistir a essa breve exposição. Muito obrigado a todos.